Repetidas vezes enquanto falávamos, Trasímaco procurara tomar parte na conversa, mas fora impedido pelos amigos, que queriam ouvir-nos até o fim. Durante a nossa pausa, após minhas últimas palavras, não pôde mais se conter. Erguendo-se do chão como uma fera, lançou-se contra nós como para nos dilacerar. Polemarco e eu ficamos apavorados, porém, Trasímaco, elevando a voz no meio do auditório, gritou: "Que tagarelice é essa, Sócrates? E por que agis como tolos, inclinando-vos alternadamente um diante do outro? Se queres mesmo saber o que é justo, então não te limites a indagar e não temes em refutar aquele que responde, mas tendo reconhecido que é mais fácil indagar do que responder, responde tu mesmo e diz como defines a justiça. E abstente de pretender ensinar o que se deve fazer, o que é útil, proveitoso, lucrativo ou vantajoso. Exprime-te com clareza e precisão, pois eu não admitirei tais banalidades." Ao ouvir tais palavras, fui tomado de assombro e, olhando para ele, senti-me dominado pelo medo. Creio até que, se não tivesse olhado antes que ele me olhasse, eu teria ficado mudo. Mas quando a discussão começou a irritá-lo, olhei-o em primeiro lugar, de modo que consegui dizer-lhe um tanto trêmulo: "Não fique zangado, Trasímaco, porque se eu e este jovem cometemos um erro em nossa análise, sabes que foi involuntariamente. Pois se estivéssemos à procura de ouro, não nos inclinaríamos um para o outro, prejudicando assim as nossas oportunidades de descoberta. Portanto, não penses que procurando a justiça, coisa mais preciosa que grandes quantidades de ouro, façamos totalmente concessões mútuas em vez de nos esforçarmos o mais possível por descobri-la. Não penses isso de forma alguma, meu amigo. Mas eio que a tarefa ultrapassa as nossas forças. Por isso, é muito mais natural para vós, os hábeis, ter compaixão de nós do que testemunhar-nos a irritação." Ao ouvir essas palavras, Trasímaco soltou uma risada sardônica e exclamou: "Ó Hércules, aqui está a habitual ironia de Sócrates. Eu sabia e disse a estes jovens que não querias responder, que fingirias ignorância, que farias por não responder às perguntas que te fizessem?" Sócrates disse: "És um homem sutil, Trasímaco. Sabias perfeitamente que, se perguntasses a alguém quais são os fatores de 12 e os prevenisses, evita, amigo, de me responderes que 12 é o mesmo que 2 vezes 6, ou 3 vezes 4, ou 6 vezes 2, ou 4 vezes 3, porque não admitirei tal lenga-lenga. Sabeis perfeitamente, repito, que ninguém poderia responder uma pergunta formulada dessa maneira. Porém, se ele te dissesse: Trasímaco, como explicas que eu não responda nada ao que enunciaste antecipadamente? Será que homem extraordinário, se a verdadeira resposta é uma dessas? Não devo dá-la, mas dizer outra coisa diferente da verdade? Ou então, como explicas? Que responderias a isto?" Trasímaco disse: "Muito bem, se uma coisa fosse semelhante à outra." Então Sócrates respondeu: "Nada impede, e mesmo que não fosse semelhante, mas que assim se figurasse a pessoa interrogada, acha que ela deixaria de responder o que lhe parecer verdade? Quer que proibíssemos, quer não?" Trasímaco então respondeu: "Tu também irás se comportar dessa maneira? Darás uma das respostas que eu te proibi? Não me espantaria, se pois pensas que toma essa resolução." Trasímaco respondeu: "Mas veja, se eu provo que existe, a respeito da justiça, uma resposta diferente de todas essas, e melhor a que te condensas." Sócrates então respondeu: "A que poderá ser, senão ao que convém ao ignorante? Ora, convém-lhe ser instruído por quem sabe, portanto, condeno-me a isso." Trasímaco respondeu: "Tu és encantador,
mas além da pena de aprenderes, também deverás pagar com dinheiro. Sócrates: certamente, quando o tiver. Glauco então respondeu: mas nós o temos. Se é uma questão de dinheiro, Trasímaco, fala, todos nós pagaremos por Sócrates. Trasímaco respondeu então: percebo claramente, para que Sócrates se entregue à sua ocupação habitual, não deve responder, e quando alguém responde, apodera-se do argumento e refuta-o. Sócrates então disse a Trasímaco: mas como, meu nobre amigo? Alguém poderia responder em primeiro lugar se não sabe e se confessa não saber? E se além disso, como tenha uma opinião sobre o assunto, é proibido de dizer o que pensa por uma pessoa de grande autoridade? És tu que deves falar, dando que pretendes saber e ter algo a dizer. Não te esquives, portanto, dá-me o prazer de responder e não uses a parcimônia para instruir Glauco e os outros. Após eu proferir essas palavras, Glauco e outros pediram-lhe que não se esquivasse. Percebia-se claramente que Trasímaco desejava falar para se distinguir, julgando ter uma excelente resposta a dar, mas aparentava insistir para que fosse eu a responder. Por fim, cedendo, exclamou: e esta sabedoria de Sócrates? Recusar-se a ensinar e instruir-se com os outros e não se mostrar conhecido por isso. Sócrates então respondeu: tens razão quanto ao fato de que me instruo com os outros, mas está enganado ao pretender que não lhes pago a mesma moeda, pois eu pago na medida em que posso. Ora, não posso senão aplaudir porque não possuo riquezas, mas a alegria com que faço quando julgo que alguém fala bem, tu reconhecerás logo que me tenhas respondido, porque eu julgo que falarás bem. Trasímaco então respondeu ferozmente: ouve então, eu digo que a justiça é simplesmente o interesse do mais forte. Então, que esperas para me aplaudir? Vais te recusar?